Bom dia, paz do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, doce Espírito Santo. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade para entender as Tuas palavras, para entender as Tuas verdades, Senhor. Nos colocamos aqui, Senhor, rendidos a Ti. Abra o nosso coração, nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, ministra em cada um de nós, pois eu sou a primeira, Senhor, a ouvir o que eu digo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra chegue longe, alcance vidas, que o teu reino avance, para a honra e glória do nome de Jesus. No capítulo anterior, nós falamos sobre o Deus das montanhas e também o Deus dos vales. Ben-Hadad ataca Israel e é poupado por Acabe, porque Deus entregou para ser morto e Acabe não o matou. Depois disso, Acabe cobiça a vinha de Nabote e Jezabel planeja a morte de Nabote. Acabe toma posse e é confrontado por Elias, que se arrepende, e depois Elias lança a promessa de que sua descendência seria devorada por cães e corvos. Acabe se alia com Josafá, e em Atos dos Apóstolos, Pedro explica o Messias e os judeus o rejeitam. 1 Reis, capítulo 22. O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: devemos ir atacar Ramote e Gileade ou não? E eles disseram: vão. Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: há mais algum profeta de Deus aqui que possamos consultar? O rei de Israel disse a Josafá: na verdade há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito, só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais, diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito um par de chifres de ferro e anunciava: assim diz o Senhor, com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: amém. Ataque Ramote e Gileade. A vitória nasce certa. Deus o entregará em suas mãos. O mensageiro foi chamar Micaías e disse ao profeta: todos os profetas estão apoiando o rei, e é bom que você também diga assim a ele. Micaías disse: assim como vive o Senhor, direi o que o Senhor disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: então, Micaías, devemos atacar Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: vá em frente, é vitória na certa. Deus entregará em suas mãos. O rei disse: quantas vezes já pedi que você falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: então está bem, já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas sem pastor. Ouvi Deus dizer: esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito, só me dá notícias ruins? Micaías continuou: não terminei ainda. Ouça a palavra de Deus. Eu vi Deus em seu trono e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. Deus perguntou: como podemos enganar Acabe para atacar Ramote de Gileade? Alguns dizem uma coisa e outros dizem outra coisa. Até um anjo deu um passo à frente e pôs-se diante do Eterno e disse: eu o enganarei. E Deus perguntou: de que maneira você enganará? O anjo respondeu: é fácil. Farei que todos os profetas mintam. E Deus disse: se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. E foi o que aconteceu. Deus pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, mas foi Deus que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Kenaaná,
deu um murro no nariz de Micaías e disse: Desde quando o Espírito de Deus me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: Logo você saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: Levem Micaías daqui, entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e Joás, filho do rei, com este recado. O rei mandou pôr este homem numa cadeia, e ele deve ser tratado com pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se você voltar inteiro, é porque eu não sou profeta do Senhor. Disse ainda: Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real, vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra. O rei da Síria tinha ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupe com os soldados. Quer sejam fortes, quer sejam fracos, o alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel, e foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo, porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: Dê meia volta, tire-me daqui porque estou ferido. A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei assistia ao combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite, e o sangue do ferimento formou uma poça no carro. Ao pôr do sol, ouviram seus gritos entre a multidão: Vamos embora, voltem para casa, o rei morreu. O rei foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Os soldados lavaram o carro dele do tanque de Samaria, do qual as prostitutas da cidade se banhavam, e os cachorros lamberam o sangue do rei, como Deus tinha anunciado. O restante da vida de Acabe, tudo que ele realizou, a construção do palácio de marfim, as cidades que fundou e o sistema de defesa que construiu estão registrados nas crônicas do rei de Israel. Ele foi sepultado no túmulo da família e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá de Judá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do rei Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele continuou nos caminhos do seu pai, Asa, sem desviar, e guardou e agradou a Deus. Mas não eliminou os altares das regiões pagãs que promoviam prostituição. O povo continuou orando, oferecendo sacrifícios nesses altares idólatras. Ele mantinha um bom relacionamento com o rei de Israel. O restante da vida de Josafá e tudo o que realizou e as guerras estão registradas nas crônicas do rei de Judá. Ele também eliminou os prostitutos cultuais deixados por seu pai Asa. Durante seu reinado, Edom não tinha rei, apenas governador. Josafá construiu navios de alto mar para trazer ouro de Ofir, mas os navios nunca chegaram lá. Naufragaram em Ezim-Geber na época. Acasias, filho de Acabe, propôs juntar os marinheiros de Josafá com os de Acasias, mas Josafá não concordou. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Jeorão o sucedeu. Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel. Cometeu muitos pecados diante de Deus, seguindo os caminhos de seu pai e sua mãe, e também Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver no pecado. Ele provocou a ira de Deus, o Deus de Israel, sacrificando nos altares de Baal, e foi pior que seu pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá.
Todos os dias ele ficava sentado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas e aos que ali entravam. Quando ele viu Pedro e João se dirigiram à entrada do templo, pediu a esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: Olhe para nós. Ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: Não tenho um centavo para dar a vocês, mas vou dar aquilo que tenho. Em nome de Jesus de Nazaré, comece a andar. Dito isso, segurou o mendigo pela mão direita e o puxou. Num segundo, os pés e os tornozelos do homem se firmaram, e ele deu um salto e começou a andar. Glória a Deus. O homem entrou no templo com eles, andando para todo lado, dançando e louvando a Deus. Todos os que estavam ali puderam vê-lo andando e louvando a Deus. Eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, pois reconheceram imediatamente o aleijado que pedia esmolas perto da porta do templo. O homem, empolgado, dançava em torno de Pedro e João. E os que estavam presentes cercaram o trio no pórtico de Salomão para conferir de perto o milagre. De volta para Deus. Quando Pedro percebeu a plateia ali formada, dirigiu estas palavras a eles: Caros israelitas, por que tanto espanto? Por que nos olham como se este homem estivesse andando por causa do nosso poder ou devoção? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu filho Jesus, aquele que Pilatos declarou inocente e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram o santo, o justo e pediram um assassino em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, que Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. A fé no nome de Jesus pôs de pé este homem, cuja condição vocês conheciam bem. Sim, a fé, nada menos que a fé, deixou este homem curado diante de todos vocês. Agora, amigos, sei que nem vocês e nem seus líderes têm ideia do que está fazendo quando mataram Jesus. Mas Deus, pela pregação de todos os profetas, já haviam determinado que o Messias seria morto. Sabia exatamente o que vocês iriam fazer e por isso usou para cumprir seu plano. Mas é hora de mudar de vida. Voltem para Deus, para que Ele limpe os seus pecados, derrame bênçãos para renová-los e envie o Messias, a saber, Jesus, que Ele preparou para seu povo. Por enquanto, Ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem outra vez tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: No meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Todos os profetas, desde Samuel, afirmaram com veemência a mesma coisa, que este tempo chegaria. Esses profetas, somados à aliança de Deus, que Deus fez com os antepassados de vocês, são sua árvore genealógica. Os termos da aliança que Deus fez com Abraão são estes: pelos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas vocês são os primeiros da fila. Deus ressuscitou seu filho e o enviou a vocês para abençoar, um a um, para que se convertam dos seus maus caminhos. Salmos, capítulo 78, do 1 ao 4. Salmo de Asaf. Atentem, queridos amigos, a verdade de Deus. Prestem atenção ao que vou contar. Estou remoendo um pedaço de provérbio e revelei a vocês as doces e antigas verdades. As histórias que ouvimos do nosso pai, os conselhos que aprendemos no colo da nossa mãe. Não vamos guardar isso para nós. Vamos passá-los para a próxima geração. A fama e a força de Deus e as coisas maravilhosas que ele fez. Louvado seja o Senhor. Parei aqui um trecho que fala: Não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que eu tenho. Em nome de Jesus, comece a andar. Em nome de Jesus, comece a louvar. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, que as suas finanças sejam restauradas. Em nome de Jesus, que sua família seja próspera. Em nome de Jesus, que sua família seja unida. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba os seus dons, aquele que Ele separou para você. Em nome de Jesus, receba o amor de Deus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba o amor infinito do Senhor que cura, salva, restaura e transforma.
Em nome de Jesus, amém.